mundo, porque senão nós não teremos tempo aqui para fazer nosso devocional, né? Que é bem rapidinho. Isaías 30, 15. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram. Então, se você se acalmar e confiar em mim, você será forte. Esse é o recado de Deus para sua vida hoje. Se você aquietar seu coração, se você se acalmar diante da situação que você está vivendo, diante das circunstâncias da sua vida, do seu dia hoje, se você se acalmar, aquietar seu coração e descansar, você será forte, terá força suficiente para vencer e superar as suas limitações, porque Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro presente em qualquer situação difícil na sua vida. Salmo 46, que lá no versículo 10 também diz assim, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado nos céus. Aquietai-vos, para que nós precisamos nos silenciar um pouco, aquietar o nosso coração, porque quem sabe dos planos quem tem planos perfeitos para mim, para você, é Ele. Ele é que sabe qual é o momento certo das coisas acontecerem, a gente não sabe. O poder de estar forte, de ser forte, é descansando, é aquietando o nosso coração. Nós precisamos muitas vezes fechar a nossa boca, aquietar, ficar em silêncio. Jesus tinha todas as respostas. Jesus poderia responder a qualquer autoridade. Jesus tinha argumento suficiente para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida do entendimento humano. Mas Jesus, no momento crucial onde as pessoas o acusavam, onde as pessoas o rejeitaram, ele ficou quieto. Ele aquietou o coração. Ele ficou em silêncio. E nós precisamos aquietar a nossa alma e crer e confiar no Deus que nos criou. Ele sabe cada pedacinho, cada circunstância da nossa vida. E Ele quer fazer você prosperar. Ele quer te dar esperança e Ele quer te dar um futuro. Só que aqui em Isaías 30:15 fala que Deus oferece esse descanso, oferece essa resposta. Só que as pessoas não querem. E por não querer, vivem fragilizadas, vivem numa sensibilidade muito grande. Qualquer palavra ofende, qualquer olhar, qualquer comentário. Não tem força para superar, porque a força, ela está no descanso e na fé naquele que nos criou. Ele é o soberano, ele consegue ver o contexto todo e ele é o único que tem pensamentos bons a nosso respeito. E nós muitas vezes queremos confiar na nossa autossuficiência. As coisas do dia a dia a gente já acostumou tanto a fazer, a gente já sabe que é sentar no carro, sentar, ligar o carro e dirigir. A gente já sabe que é sentar no nosso trabalho e fazer. E muitas vezes nós não incluímos Deus nessa rotina diária porque a gente já sabe fazer. E Deus, Ele quer estar presente em todos os momentos da sua vida para que você seja revestido da força dEle todos os dias. Sabe, Paulo, lá em Gálatas 2:20 fala assim, eu fui crucificado com Cristo. Eu olho para a cruz e coloco a minha vida ali, porque já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora eu não vivo a vida no meu corpo, eu vivo a vida pela fé em Cristo, o Filho do Deus vive, aquele que se entregou por mim. Jesus precisa estar vivo dentro de nós, nós precisamos viver a vida que Cristo viveu aqui nessa terra. Muitas vezes nós ficamos agitados, nós ficamos reclamando e a reclamação nos faz repetir ciclos. A reclamação nos impede de ver os pequenos milagres diários. A reclamação nos faz sentir saudade de um tempo de escravidão, de um tempo que Deus já nos tirou daquele lugar. A reclamação te faz olhar para o passado, dando um significado para ele que na época não era verdade. Muitas vezes nós olhamos para trás e sentimos saudade de coisas que na época nós éramos cativos, nós éramos escravos. Mas nós
supervalorizamos as coisas boas, mínimas condições que a gente tinha quando estava preso. E aí não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo hoje. Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. E Ele pede que você descanse e confie nele, porque você não sabe o que fazer. Você só vai agir de acordo com o que você enxerga na sua frente. E Deus, o soberano, o Santo de Israel, conhece todo o contexto. Se Deus deixasse o controle na nossa mão, nós iríamos pular os processos. Nós iríamos burlar o processo. Porque o tempo todo a nossa mente, o nosso cérebro busca uma forma fácil e rápida de atingir objetivos. E Deus não trabalha com mágica. Eu sempre estou dizendo isso aqui na live. Deus trabalha com processos. A confiança em Deus, aqui em Isaías 30:15 fala: se você se acalmar e descansar, você vai ser forte. Você vai ser forte, você vai ter força suficiente se você abandonar a dependência que você tem de pessoas, a dependência que você tem de recursos e a dependência que você tem da própria força. Se você escolher confiar em Deus, vai ter uma renovação de entendimento todos os dias. Porque é isso que Deus faz. As situações novas se apresentam, cada dia vai ficando mais difícil. Nós precisamos de olhar para as situações do jeito de Deus. Porque quem vive, quando nós escolhemos estar crucificado com Cristo, como Paulo escolheu, ele fala: eu não vivo mais a vida no meu corpo como eu quero, porque Cristo agora vive em mim. E eu olho para as situações como Cristo olha. Eu respondo às situações como Cristo responde às situações. E se você for ver todas as vezes que Jesus esteve em situações de iminência morte, né? De perigo ali, Jesus não se desesperou. Quantas perguntas foram feitas para Jesus, ele não respondeu nenhuma. Fala que ele ficou mudo, ele não respondeu. Nós precisamos aprender a viver com Cristo aqui dentro. Viver a vida de Cristo dentro de nós. Você não precisa responder todas as perguntas. Você não precisa ter resposta para tudo que te é apresentado, tudo que acontece, você ter uma explicação. Aprenda a ficar em silêncio. No silêncio há poesia, no silêncio há sabedoria. O muito falar tira de você a oportunidade de enxergar os detalhes que Deus está falando, que Deus está fazendo. Você não precisa responder todo mundo, você não precisa ter argumentos sempre, para sempre vencer. Busque o silêncio. Haja como Cristo agiu. Quando precisava se colocar, ele se colocava. Quando precisava falar, ele falava. Mas tudo com os olhos no reino. A fim de salvar, a fim de resgatar o outro. Ser ponte, ser conexão do outro com Deus. Porque as pessoas estão desconectadas. E eu e você somos a resposta de Deus para esse mundo. Nós somos a pessoa de Cristo aqui em movimento, no movimento do mundo. Mas se nós ficamos agitados de um lado para o outro, desesperados com tudo que nos acontece, nós estamos ficamos dependentes de pessoas, de sentimentos, de situações, de recursos. Eu tenho vivido momentos assim de muita dependência de Deus. E eu posso falar para vocês como é bom depender de Deus. E estar assim, para cada situação nova, ver como que Deus age. Ontem mesmo aconteceu uma coisa tão espetacular. A gente sempre está aqui falando com vocês o Salmo 139, né? Que fala assim: antes que a palavra me chegue à boca, tu já a conheces toda. Ontem eu vivi esse versículo na pele, né? Foi muito interessante. Na segunda-feira, o Espírito Santo falou algo comigo, para que eu me dispusesse para fazer uma tarefa. E aí eu falei com a minha filha, minha filha, eu senti de me dispor para fazer essa tarefa. E aí eu senti isso, então eu me coloco à disposição. E foi incrível, porque isso foi na segunda-feira. Quando foi ontem foi quinta-feira, eu executando a tarefa, a pessoa
me interrompeu. Falou, para. Ela fez assim. Falei, que foi? Quando hoje eu estava tão angustiada, hoje eu estava sofrendo tanto, me sentindo tão mal, e eu falei, Espírito Santo, prepara uma pessoa para me ajudar. Levanta uma pessoa para me ajudar. Aquela pessoa fez a oração ontem. Só que Deus já tinha falado no meu coração segunda-feira. Vocês entendem que é muito bom a gente viver a vida de Cristo aqui na terra? Tem significado, tem sentido. A oração que você está fazendo hoje, o pedido que você está fazendo hoje, ele já respondeu na segunda-feira, já está pronta a resposta. Vocês entendem que na segunda-feira Deus respondeu a oração da pessoa que fez uma oração ontem. 2 dias atrás, Deus já tinha respondido a oração que a pessoa fez ontem. E foi muito sobrenatural aquela nossa comunhão, eu poder servir aquela pessoa em algo que ela tinha pedido, mas Deus já tinha respondido 2 dias antes. Então Deus sabe o que você quer, o que você precisa antes de você pedir. Então não precisa de eu pedir? Precisa sim. Precisa pedir sim para demonstrar a sua dependência e que você confia, porque a resposta já está pronta. Mas se você não quer a resposta, se você não pede, você não vai receber, porque está pronta aqui te esperando. Deus já está pronto com a sua resposta, Ele sabe da sua necessidade antes de você pedir. Mas você precisa pedir para você experienciar isso. É gostoso saber disso. Mas eu orei hoje, como que Deus respondeu na segunda já? Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, a sua força, toda a força que você precisa para superar os desafios de hoje e da sua vida inteira, está no descanso e na confiança no soberano, no Santo de Israel. Medite um pouco mais, leia um pouco mais, Deus tem mais para falar para você nesse versículo de Isaías 30:15. E o que eu posso dizer para você hoje aquiete seu coração, fica um pouco mais em silêncio. Às vezes nós abrimos tanto a boca para responder tantas coisas, isso toma um tempo precioso de você observar o que Deus está fazendo. E não reclame do lugar que você está hoje. É um processo que você precisa, é um processo necessário para que você seja fortalecido nas suas bases frágeis. Porque Deus tem tanta bênção para derramar sobre a sua vida que você precisa de fé e de estrutura suficiente para suportar. Porque as bênçãos vêm acompanhadas de cada bênção que a gente recebe, tem um tipo de estrutura para a gente receber, porque senão você começa a ficar sobrecarregado das próprias bênçãos. Você vai sentir o peso das próprias bênçãos, de coisa boa que Deus está dando para você. Você não tem estrutura para suportar, porque você não vivenciou o tempo do processo, não mergulhou no processo. Porque o processo não tem como você pular, porque é Ele que constrói tijolinho por tijolinho para você ter estrutura, para viver sempre o novo de Deus. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, se você se acalmar, parar com esse desespero todo, com essa angústia toda, com essa ansiedade toda, e você confiar no Santo, no soberano de Deus de Israel, você vai ser forte e você vai passar por qualquer processo que você precise passar, porque Ele já respondeu sua oração antes mesmo de você fazer. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Santo, santo, santo é o Senhor, soberano, o Deus de Israel, o Deus dos nossos heróis antepassados, das testemunhas, da nuvem de testemunhas que nós temos, para olharmos e sabermos que o Senhor é Deus de ontem, é o Deus de hoje e sempre será Deus, que o Senhor não muda. Mas o Senhor quer que nós transformemos o nosso entendimento todos os dias para vivermos o novo do Senhor. Tire dos nossos lábios, Senhor, a reclamação, a saudade de tempos de que o Senhor já tirou nós daquele lugar e tem coisas novas, tem renovação de entendimento, tem renovação de forças, tem renovação de ciclos. Nos ajude a parar de repetir ciclos. Nos dê força, Senhor, para viver tudo que o Senhor quer que nós vivamos, porque
Nós confiamos no que o Senhor, nos seus pensamentos, no que o Senhor pensa sobre nós, no que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, coloque as mãos sobre os meus irmãos agora neste momento e derrame cura sobre eles. Em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.